Olá, pessoas, bem-vindo ao curso de História 2, tá? Agora a gente vai dar continuidade ao módulo 2 com a unidade 2, Impérios Ultramarinos e as Colônias na América, né? As colônias americanas. Então, como a gente viu no módulo 1, perdão, na unidade 1 do módulo 2, quem vai dar início a essa colonização do continente americano por parte dos europeus vai ser Cristóvão Colombo, tá bom? Cristóvão Colombo, em 1492, o que ele vai tentar? A fim de encontrar uma nova rota alternativa para o Oriente, lá nas Índias, o rei espanhol e a rainha também financiaram uma expedição marítima, né, coordenada pelo Colombo. Então, esse mapa aqui, pessoas, vai estar mostrando o quê? Império colonial português e espanhol. Lembre-se, esses dois países, Portugal e Espanha, foram os países pioneiros na colonização de novas terras com as grandes navegações, tá? A França estava preocupada com questões internas, né, principalmente com a Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra, que estava envolvida nessa Guerra dos 100 Anos, também estava passando por alguns problemas internos, e aí esses dois países se sobressaíram e começaram essas novas conquistas, né, desses novos mundos, nessas novas terras. Então, vocês estão percebendo no mapa que só tem dois países dominando quase que o globo inteiro, né, principalmente no hemisfério sul. De roxo, nós temos áreas portuguesas, principalmente quase todo o litoral africano, certo? E aqui o litoral brasileiro. Do outro lado, né, principalmente aqui na América, nós temos de verde a América Espanhola. Pessoal, e essa linha aí? Essa linha eu vou explicar daqui a pouco, né? Por que que o mundo foi dividido apenas entre portugueses e espanhóis. Primeira coisa, pessoal, vocês têm que entender é que quando Colombo chegou até a América em 1492, esse continente era um continente desconhecido, desconhecido por parte europeia, né? Então, por isso que quando Colombo chegou aqui, ele achou que estava nas Índias e deu o nome de índios aos nativos que aqui habitavam. E esse nome pegou. Mas é um nome um pouco pejorativo porque se trata de um equívoco geográfico do Colombo, né? Porque, na verdade, não é nenhum grande equívoco, mas é porque ele não sabia que se tratava de um novo continente, de novas terras. Mas o nome pegou, o nome está consolidado e a gente chama os nativos que vivem aqui na América de índios. Mas tomem cuidado com isso. Quando Colombo chega até a América, Portugal e Espanha começam a questionar a posse dessas terras, né? Porque eles fizeram um acordo alguns anos antes de que todas as terras ao sul das Ilhas Canárias seriam portuguesas. E aí, em 1494, a gente tem a assinatura do Tratado de Tordesilhas, né? Um acordo feito entre Espanha e Portugal para o domínio dessas terras. O que que esse acordo firmava? Todas as terras até 370 léguas da ilha de Cabo Verde, ou seja, até aqui, seriam terras portuguesas. As terras do outro lado seriam terras espanholas, né? Então, vocês estão vendo aqui que a Espanha atingiu até os continentes, até as ilhas da Oceania, por exemplo, né? A Ásia, a Oceania, ia também a América, certo? Então, esse Tratado de Tordesilhas foi um grande acordo entre portugueses e espanhóis para dividir o mundo, literalmente, entre os dois. De um lado, portugueses, do outro lado, espanhóis. Porém, observem o mapa, que como essas terras eram desconhecidas, Portugal não sabia da imensidão que era esse novo continente, né? Recém, abre aspas, descoberto por Colombo e conquistado pelos espanhóis. Como eles não sabiam, eles definiram esse marco de 370 léguas, porque achavam que era um marco já considerável. Porém, a gente percebe que a maioria dos metais preciosos foram encontrados em terras espanholas, né? Pelo menos no início da colonização, 1500, 1600. A definição dos limites de exploração fez com que navegadores partissem para conhecer melhor esses territórios, né? Então, quando você define qual território é de quem, fica fácil saber quem vai tentar descobrir, né, ou conquistar o quê.
Então, lembra lá em 1498, né, a chegada até as Índias pelo Vasco da Gama, passando pela costa oeste da África e chegando até Calicut? Então, porque ali eram terras portuguesas, né, e vão ser os portugueses que vão ter um grande domínio da rota comercial até as Índias por um tempo, né? Isso vai enriquecer demais a coroa portuguesa, tá? Além disso, em 1500, no dia 22 de abril de 1500, chega no litoral, que hoje faz parte do Brasil, a fragata e as suas naus, né, as naus de Pedro Álvares Cabral, né, comandada pelo Cabral, que uma viagem de mais de 1.500 homens, que durou mais de 2 meses, para chegar até aqui, onde hoje é o litoral da Bahia, né? Há muitos vestígios históricos de que eles aportaram em Porto Seguro, outros vão dizer que eles chegaram no Rio Grande do Norte, mas a verdade é que isso não faz tanta diferença assim hoje, né? Mas é só para vocês entenderem que não foi um território descoberto, né? Porque eles já sabiam da existência dessas terras ao sul, né, dos trópicos, próximo à linha do Equador, e que havia sim um interesse de exploração nessas terras, né? Então a gente não tem descobrimento do Brasil, e sim conquista e exploração deste território. O principal interesse de Portugal na conquista e colonização dessas novas terras, olha a palavra conquista de novo aí, pessoas, era o quê? Encontrar ouro, metais preciosos. Lembra lá do metalismo que a gente falou no módulo passado? Então, quando eles chegaram aqui na América Portuguesa, eles não encontraram, né? Não temos ouro e prata lá no Nordeste brasileiro. Isso não acontece. O que que aconteceu então, professor? Que eles não encontraram ouro e prata, metais preciosos. A priori, né, a princípio, de 1500 até 1530, os portugueses começaram a não ter tanto interesse nessas novas terras, porque não tinha metal precioso, então não temos tanto interesse assim. Não, ó, observe a palavra, não temos tanto interesse. Isso não significa que não tinha nenhum interesse. A imagem aí, vocês podem ver no slide, a chegada das naus portuguesas e os portugueses em contato com os nativos, né? Vocês estão vendo que alguns estão até em posição de ataque, um pouco assustados com o que está acontecendo, e isso faz todo sentido. Por quê? Quando eles observam esses grandes barcos, né, essas grandes embarcações chegando no litoral com homens totalmente vestidos e brancos, né, algo muito diferente da realidade dos nativos, é automático que eles observem que, pô, esses caras querem alguma coisa, então vamos ficar um pouco precavido. Porém, pessoas, no início, né, lá em 1500, no dia 22 de abril de 1500, o primeiro, né, ou os primeiros contatos entre nativos e portugueses foram contatos amistosos, tá? Não houve, pelo menos nos primeiros momentos, né, nos primeiros contatos, um contato de surpresa, um contato de admiração e de curiosidade, tanto por parte dos nativos quanto por parte dos portugueses, né, dos europeus. Mas não vai durar muito tempo, tá? Não vai durar muito tempo. Vai começar aí uma exploração portuguesa no litoral brasileiro, e essa exploração vai durar aí até o século XIX, mas a gente vê depois. Nos primeiros momentos, pessoas, de 1500 a 1530, a exploração que se deu no território brasileiro foi a exploração de matéria-prima, né, através do escambo e do extrativismo. O que era o escambo? Era uma troca que havia entre nativos e europeus. Os portugueses viram que ali no litoral do Nordeste, né, principalmente hoje na zona da mata, região do bioma Mata Atlântica, havia uma árvore de cor avermelhada, chamada de pau-brasil. Esse pau-brasil era uma madeira muito rica e muito forte, que poderia ser usada para N coisas, né? Como, por exemplo, construção de móveis e também o tingimento de tecidos, né? Por conta da sua cor avermelhada. Então, os portugueses pediam, abre aspas, pediam para os índios tirarem, extraírem a madeira, levar para os navios, e em troca, esses nativos recebiam espelhos, miçangas, pentes, etc, etc, esses objetos de menor valor. No início, né, dessa extração, nos primeiros 2, 3 anos, essa extração foi boa para todo mundo, porque os portugueses tinham em mãos uma árvore extremamente valiosa e os nativos tinham em suas mãos objetos que eles não conheciam. Então foi uma troca boa. Mas depois, com
o espírito de enriquecimento europeu. Essa troca se deu por meio de escravidão e por meio de exploração dos nativos, né? Da mão de obra nativa. Essa exploração vai durar mais ou menos 30 anos e vai ser o primeiro desmatamento da história brasileira. De 1530 em diante, né? O que aconteceu de 1530 em diante? Os portugueses decidiram colonizar de fato o território, criando capitanias hereditárias. Outros europeus começaram a invadir aqui o litoral brasileiro, como alguns holandeses, e aí por conta disso, os portugueses falaram, não, a gente tem que fixar moradia nesse local para garantir a posse do território, né? Então percebam, foi um início de extração de matéria-prima e extrativismo, depois, 1530, mais precisamente em 1534, os portugueses lançaram as capitanias hereditárias, que a gente vai ver agorinha. Antes dos europeus, os povos nativos da América não produziam para nenhum mercado. Tudo que eles produziam destinavam ao consumo próprio. O que a gente quer dizer com isso? Com a chegada dos portugueses, é que vai haver uma extração da madeira para a mercantilização dessa madeira. Os índios desmatavam a floresta, a Mata Atlântica? Sim, mas era para subsistência, né? Então não era um desmatamento grandioso, era só para sobreviver, era só para fazer uma canoa, fazer um tronco de uma oca e etc, etc. Não havia esse desmatamento em grande escala para vender a árvore, né? Então, querendo ou não, havia uma proteção natural por parte dos nativos que foi totalmente desfeita com a chegada dos europeus e a extração do pau-brasil para a venda nos mercados europeus e asiáticos. Esse é um pequeno mapa das capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? Faixas de terra doadas a portugueses. Para esses portugueses que recebiam as terras, né, os chamados donatários, administrassem todo esse território, formulassem leis, formulassem organizações comerciais e exploração da própria terra, né, como a plantação de alguma mercadoria. Para quê? Para proteger o território em prol da colônia, né? Aliado ao interesse em inserir sua colônia americana na lógica mercantilística de produção, fez com que Portugal implantasse um sistema de incentivo à colonização na América, as capitanias hereditárias. Só que foi um fracasso porque essas capitanias eram muito distantes, né? Os homens que aqui chegavam encontravam a resistência dos nativos, um território hostil, um território de muito desconhecimento, e aí não vingou mesmo. Porque aí, como não vingou, em 1549, o governo decide então ocupar as terras aqui hoje consideradas brasileiras, criando um governo geral e fundando a primeira capital do país, Salvador, né? Impôs algumas regras, como um sistema colonial e o pacto de comércio, né? O pacto colonial exclusivo com a metrópole, além de começar o plantio da cana. E aqui, pessoas, século XVI, tá? Mais precisamente aí por volta de 1550. Açúcar na época era considerado um ouro branco, porque era muito valiosa e muito escassa. Não é qualquer lugar que dá para você plantar cana, né? No Brasil foi um sucesso, porque clima extremamente tropical, né? Um clima quente que favorece o cultivo da cana, além dos solos férteis, né, que havia no Nordeste. Então foi um sucesso a plantação de cana aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, tá bom? Então, durante muito tempo, a cana, né, o cultivo da cana e a produção de açúcar vai ser a principal atividade da colônia, né, das terras hoje brasileiras, né? Essa exploração vai se dar primeiro com a mão de obra dos nativos e depois escravos negros africanos. Lembra lá a mercantilização da vida? Então, esses escravos vão ser, depois dos nativos, a principal mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, né, principalmente ali no século XVI e XVII, o território do litoral brasileiro começa a ficar pequeno, vamos dizer assim. Então, homens de São Paulo começam a sair dessa região, né, dessa região paulista,
para o interior do Brasil em busca de novas descobertas, novas possibilidades e, consequentemente, novas riquezas, né? Esses grupos de homens são os bandeirantes, né? Homens paulistas que saíram do interior, que saíram de São Paulo em busca de novas terras no interior do Brasil. Ponto positivo para os bandeirantes: expandiram o território nacional além da linha do Tratado de Tordesilhas. Ponto negativo: essa expansão do território brasileiro se deu em prol de massacre de muitos nativos e também a escravização desses nativos para as fazendas no Sudeste. Quem era contra isso? Jesuítas, né? Os jesuítas que vieram para o Brasil para catequizar os índios, lá na época da Contra-Reforma, para expandir a fé cristã e etc., eles eram totalmente contrários, tá, a essa escravização dos nativos. Então, houve por um certo tempo um embate aí entre bandeirantes e jesuítas. E um outro ponto positivo, pessoas, para a gente encerrar aqui esse módulo, é para os bandeirantes, foi, né, a descoberta do ouro em Minas Gerais. Esse ouro que, com o passar do tempo, vai ser uma outra grande fonte de atividade econômica do Brasil, tá? Essa descoberta do ouro vai se dar aí no século 17, tá? Mais por volta de 1690, chegando ali no século 18, tá bom? Então vão ser quase 100 anos aí de exploração do ouro na região do Sudeste brasileiro, mais especificamente nas Minas Gerais. Então você tinha um Nordeste rural com a plantação de cana-de-açúcar e um Sudeste, né, um Centro-Sul mais urbano, com desenvolvimento de cidades próximas às zonas de extração do ouro. Assim a gente encerra a unidade 2 do módulo 2. Valeu!